Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos e estamos preparados para a nossa aula de Educação Física que vai trabalhar ginástica geral. Então se prepara, já vamos aí entrando no aquecimento, porque a gente vai aqui compreender um pouco melhor sobre o contexto da ginástica e quais são as suas vertentes, sua história e como a gente pode desenvolver ela nas nossas aulas. Então, 3, 2, 1, let's go! Ginásticas e suas possibilidades. As práticas de ginástica são, sem dúvida, um dos momentos mais desafiadores das aulas de educação física. Cheio de elementos e técnicas, as ginásticas representam parte significativa dos aprendizados de práticas corporais. Então, de forma geral, o que a gente vai apresentar aqui? O desenvolvimento de práticas corporais, ou seja, a gente vai botar o nosso corpo em ação. Por meio de quê? De movimentos relacionados à cultura da ginástica. O desenvolvimento da ginástica, ele tem algumas características que a gente vai destrinchar para poder compreender um pouquinho melhor. Então, vamos seguindo aqui para compreender. De fato, o que é ginástica? É a arte que, por meio de exercícios especializados, visa aprimorar suas capacidades físicas. Voltando e relembrando aqui, capacidade física é tudo aquilo que você consegue treinar, é atributo treinável, ou seja, eu consigo treinar a minha força para eu ficar mais forte, eu consigo treinar a minha flexibilidade para eu ser mais flexível. Então, a partir do momento que a gente consegue treinar, a gente consegue ali desenvolver algum aspecto da capacidade física. Como são exercícios especializados, as dinâmicas são sempre precisas e direcionadas para algum movimento específico. Seja ele execução de força, seja ele uma performance com flexibilidade, com saltos e pulos, a gente consegue dinamizar especificamente algum movimento que desenvolva a prática corporal que aprimore a capacidade física. Deu de entender? Mas se não entendeu, vamos recapitulando aqui no movimento histórico que a gente vai conseguir entender como é que isso foi sendo desenvolvido. Ó. A ginástica, enquanto atividade física, tem suas origens na pré-história, com a prática de caça e pesca para a sobrevivência. Porém, foi na Grécia que se destacou, enaltecendo o viés estético e militar, usando a atividade física como preparação para as guerras. De forma geral, como eu falei, a gente aqui busca desenvolver capacidade física. Capacidade física é aquilo que a gente treina. Como é uma atividade física, ou seja, algo que é desenvolvido naturalmente, lá inicialmente era por elemento de caça e pesca. Porém, também, já no período da Grécia, Roma principalmente, o aspecto da guerra, ele era muito preciso, o desenvolvimento de ações que a gente consiga desenvolver, exercícios. Lembrando que tem uma diferença de atividade física e exercício físico, se tiver com dúvida, plataforma Eduque. Mas de forma geral, sempre são movimentos, sempre são exercícios que a gente busca desenvolver especificamente para desenvolver alguma habilidade, alguma capacidade física que a gente consiga desenvolver e melhorar algum atributo. Tranquilo? Compreendendo esse remanescente histórico, a gente vai entrar um pouquinho em um aspecto que é muito importante. A ginástica, ela sofre um pequeno preconceito em relação a que isso é coisa de menina, eu não vou fazer isso. Presta atenção. Aqui a gente vai buscar entender o contexto histórico, que a gente apresenta como uma origem de guerra. Então vejam que a ginástica aqui está muito atrelada ao militarismo, que é muito atrelado ao homem. Por quê? Porque eram os homens que iam para a guerra e tudo mais. Então, nesse contexto, ginástica não tem nada do universo feminino. Então, aqui a gente precisa se desprender desse atributo de discriminação que a gente vai conseguir compreender agora. Vamos lá. Ó. Discriminação tem origem no preconceito. Por mais que ambas possam ser correlacionadas, o preconceito pode ser compreendido como uma atitude mais ligada a aspectos psicológicos e mentais. A pessoa preconceituosa tem opiniões infundadas, estruturadas em ideias preconcebidas e fruto da ignorância. Eu vou continuar o texto e vocês vão conseguir entender um pouco melhor sobre a discriminação e o preconceito, qual seria a diferença principal. Vamos lá. Ó. Discriminação. É denominada discriminação toda atitude que exclui, separa e inferioriza pessoas, tendo como base ideias preconceituosas. Discriminar alguém consiste em um ato de violência que impede essa pessoa de exercer seus direitos como ser humano, segregando e negando a ela o acesso a coisas e situações. Então vamos voltar, contextualizar e amarrar tudo bonitinho acerca da ginástica. Vamos lá.
inicialmente uma vertente para a sobrevivência, caça e pesca, depois um direcionamento militarizado para as guerras, desenvolvido por quem? Por homens. Entretanto, hoje, na contemporaneidade, a gente tem a ginástica muito atrelada ao aspecto feminino, por ações preconceituosas, ou seja, ações infundadas, com base em opiniões vazias de conhecimento. Você precisa conhecer para efetivamente conseguir entender, será que isso faz parte? Será que isso está certo? Será que está errado? E aqui eu apresentando, consigo mostrar para vocês o vislumbre histórico e vocês conseguem entender que não necessariamente é um aspecto feminino, é uma atividade corporal que busca desenvolver capacidade física de forma especializada, tranquilo? E aí o ato de discriminar é inibir, impedir, coibir alguém de ser quem ela é por ações que ela possa desenvolver, tranquilo? Então aí a gente consegue compreender e diferenciar e faz o minuto direito, porque a ação de discriminação e preconceito tem ações legais. Vamos para o minuto direito aqui, ó. Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já o artigo 20, será punido quem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Professor, você está dizendo que se eu for preconceituoso, eu posso ser preso? Meu amor, a depender da sua faixa, tá? Tem todo um contexto aqui legal, mas sim, o ato de preconceito é ilegal, tá? Aqui a gente está buscando fazer o quê? Experienciar e possibilitar o desenvolvimento de ações corporais. A ginástica é uma alternativa do conjunto da cultura corporal de movimento que a gente precisa e necessita compreender melhor para que a gente não cometa esses atos falhos de preconceito. Tranquilo? Podemos seguir e aprofundar e entender agora como é que a ginástica funciona hoje em dia? Então vamos lá. Atualmente, as ginásticas podem ser classificadas em duas modalidades: competitivas, como as praticadas nas Olimpíadas, e não competitivas, como as praticadas em academia. Aqui a gente tem só a divisão rápida de como é que funciona o tipo de ginástica. Tem a ginástica um pouco mais direcionada para competições, né, como a gente mencionou, e aquelas ginásticas um pouco mais livres. Como a gente já mencionou, pensa, se ela no contexto histórico, ela vinha de forma livre, como uma atividade física para sobrevivência, depois foi direcionada para a guerra, mas ela tem uma especificidade, ou seja, ela tem um direcionamento, existe um direcionamento competitivo que vai direcionar para ações que sejam desenvolvidas com seu aspecto técnico super preciso. Já nas formas não competitivas, ela tem essa vertente mais livre lá da vertente originária, que é o movimento de uma forma um pouco mais fluida, de uma forma um pouco mais orgânica. Tranquilo? Então aqui a gente vai começar a especificar um pouco de tipos de ginástica dentro dessas divisões, tanto da competitiva quanto não competitiva. Então vamos primeiro para uma ginástica competitiva. Ginástica artística. A ginástica artística ou olímpica é uma modalidade onde os atletas realizam um conjunto de exercícios em aparelhos oficiais. Temos no masculino argolas, barra, cavalo com alças, salto sobre a mesa e solo sem música. Já o feminino temos paralelas, assimétricas, salto sobre a mesa, solo com música e trave de equilíbrio. Revelando força, agilidade, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e controle corporal. Aí temos Arthur Zanetti, nosso medalhista de ouro das argolas. Então, aqui de forma geral, ginástica artística é aquela que a gente normalmente vê em competições olímpicas com diversos aparelhos. Então, tem uma trave, tem o solo, normalmente é o mais comum. No caso, tem uma diferença muito importante. O solo feminino, ele é musical, já o masculino é sem música. Por quê? Porque o pessoal não gosta de uma boa música. Eu gosto e tal, mas enfim, de forma geral, é essa a primeira característica, o primeiro tipo de ginástica, né? Ginástica artística no elemento competitivo. Já a segunda aqui temos a ginástica rítmica. Ginástica rítmica é um tipo de ginástica desenvolvida com movimentos corporais baseados nos elementos do balé e da dança teatral, numa mistura de arte, criatividade e capacidade física,
cuja execução é realizada em sincronia com a música. Aqui temos uma imagem que apresenta os principais aparelhos de cada um desse tipo de ginástica. Temos a fita, temos o arco, temos as massas, temos, deixa eu ver aqui, temos a bola e está faltando, acho que a corda, não sei, mas enfim. Esses são os principais aparelhos, tá, da ginástica rítmica. E ela é rítmica porque ela é em ritmo de música. Essa aqui é a modalidade musical em que todos os aparelhos são desenvolvidos com música. No caso da ginástica artística, tem o solo com música. Mas aqui, a ginástica rítmica, ela tem todo um conjunto, porque tem base no balé, tem esse aspecto teatral, é desenvolvido sempre com musicalidade. Uma boa observação aqui é que tanto a ginástica artística quanto a ginástica rítmica sempre tem que estar reforçando essa ideia da capacidade física. Ou seja, é sempre a busca por desenvolver e aprimorar e evidenciar aspectos corporais de treinamento. Tranquilo? Então, vamos seguir. Ginástica aeróbica, já é dentro do contexto de não competitivas, tá bom? É uma modalidade onde se executa padrões de movimentos aeróbicos complexos de forma continuada e com alta intensidade, originários da dança aeróbica tradicional, utilizando a estrutura e o estilo de música e interpretando-a. Aqui é aquilo que a gente chama praticamente de dança, só que não é dança porque são movimentos totalmente técnicos. Então, é sempre movimentos contínuos. A dança é mais livre, fluido. Aqui é para um lado, para o outro, estica, puxa, sobe, desce. Então, veja que tudo isso é ritmado e com movimentos precisos. Por isso, atividade de ginástica aeróbica. Porque, além disso, vai fazer todo esse desenvolvimento cardio aqui de oxidação do organismo. Tranquilo? Vamos lá? Seguindo e foi. Mais um tipo de ginástica, ginástica acrobática. Aqui a gente vai o primeiro elemento que a gente pode destacar é a arte circense, porque é uma modalidade de grande exigência física e técnica, com a particularidade de exigir também aos seus praticantes uma boa expressão artística e ritmo musical. Vejam que aqui sempre a música está atrelada nesse contexto da ginástica, sempre para dar o ritmo. Aqui a gente tem essa parte mais artística, por isso que ela ficou em meio termo. Ela nem é tão competitiva como ela também não competitiva. Ela tem esses dois atributos porque ela pode ser desenvolvida no aspecto mais livre, mas também tem esse direcionamento de competições. Então aqui a gente tem a arte circense, deixa eu ver se temos mais algum. Temos as ginásticas para todos, porque é uma modalidade bastante abrangente que objetiva promover o lazer saudável, proporcionando bem-estar físico, psíquico e social aos praticantes por meio de práticas diversas, tais como jogos, danças, elementos gímnicos. Então aqui é tudo junto, misturado, justamente buscando fazer com que todos possam vivenciar e experienciar de todo esse contexto que nos aproxima e nos aprimora as nossas capacidades físicas, nos permitindo desenvolver algum tipo de atividade física, que a gente possa, de alguma forma, desenvolver os nossos aspectos corporais. Tranquilo? Acho que deu de entender, ficou fluido, é muita informação, mas é aquilo que eu falei. De alguma forma geral, as ginásticas, elas têm esses aspectos um pouco mais técnicos. Contudo, elas são sempre ações corporais. Por ser ações corporais, a gente sempre está buscando desenvolver e aprimorar algo. E esse aprimoramento vem sempre com a execução de movimentos e técnica. Tranquilo? Paz e amor? Podemos exercitar? Então, bora lá. Primeira questão. Sobre a prática de ginástica e sua finalidade. É possível afirmar que ela é objetiva. Desenvolvimento estético. Alternativa B, ampliação da consciência corporal. Alternativa C, padronização corporal. Alternativa D, doutrinação técnica. Por mais que a gente sempre busque desenvolver o aspecto técnico, por mais que de alguma forma a gente desenvolva o aspecto corporal, tem um direcionamento estético, aqui de forma geral, quando a gente busca compreender a finalidade da ginástica, ela sempre vai estar direcionada para a ampliação da consciência corporal. Mas por que, professor? Porque a partir do momento em que eu conheço o meu corpo e eu vou desenvolvendo ele em todos os seus direcionamentos, a gente passa a entender melhor e conseguir direcionar os tipos de ações que a gente pode desenvolver. Tranquilo? Então vamos para mais uma questão? Foi. Questão 2.
Sobre a ginástica, podemos dizer que é um elemento que define o tipo de prática a ser desenvolvido pelos indivíduos A, alternativa A, a escola, B, as redes sociais, alternativa C, a cultura, alternativa D, o governo. Quem é que nos direciona para o desenvolvimento de alguma ação? Tarararã. A cultura. Aqui sempre a cultura ela é o nosso principal elemento, nosso principal direcionamento de ação a ser desenvolvido em algum tipo de prática. Então, a gente conseguindo compreender isso, a gente finaliza a nossa aula, depois a gente vai aprofundar um pouquinho melhor nos aspectos da ginástica, em cada uma a sua modalidade, mas espero que vocês tenham gostado. Convido vocês para acessar um pouco a plataforma Eduque para aprender mais, a conhecer mais e vão praticar algum tipo de ginástica, uma estrelinha, quem sabe? Eu acho que sou mais adepto da ginástica. Então, puxa para um lado, puxa para o outro e vejo vocês na próxima. Até lá!